Boa noite, queridos. Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Continua com os teus olhos fechados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso que teremos e estamos tendo aqui, Senhor. Oramos para que a tua graça venha ministrar o coração de cada um conforme a necessidade, Senhor. Oramos para que o teu Espírito fale, Senhor. Nós dependemos do teu Espírito, dependemos para que ele aqueça o nosso coração, para que ele nos mova. E nós entregamos esse tempo totalmente a ti, Senhor, e pedimos que tua palavra venha falar profundamente com cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, que bom, né? Que bom a gente ver toda a igreja reunida, pelo menos mais gente junto, é uma alegria para nós. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Nós nos alegramos com isso. Nos alegramos porque estamos progredindo. Isso é uma grande alegria para nós. E o vacinômetro aqui da igreja está 90%. Quantos já tomaram a primeira dose aí? Vamos ver. 90% da igreja. Quantos já tomaram a segunda dose? Tem um grupo bem grande também. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus pela ciência, porque é Deus que dá inteligência aos filhos dos homens. E ficamos muito contentes por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 20 de 2 Reis. Capítulo 20 de 2 Reis, e queremos compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo falou com o meu coração no começo da semana. Nem toda semana a gente começa ou imagina o que vai pregar no outro domingo. E lá pela segunda e terça-feira o Senhor colocou essa palavra no meu coração e é uma frase pequena que Deus envia o profeta Isaías para dizer para o rei Ezequias, que captou meu coração e também fez com que meu coração, minha mente refletisse e entendesse que esse é um tempo para falar essa palavra. É um tempo. E à medida que foi passando a semana, isso foi se confirmando no meu coração. Mas isso começou lá na segunda. E eu quero então compartilhar com vocês e ler com vocês 2 Reis capítulo 20, do 1 ao 6. Certo? Vamos ler então. Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha as suas coisas em ordem. Em outras versões diz, ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Amém? Vejam só o quanto vale uma oração. Uma oração pode valer 15 anos de vida. Vocês já imaginaram isso?
Mas a nossa reflexão não vai ser só sobre isso. A nossa reflexão vai ser sobre a primeira parte daquilo que Isaías falou para Ezequias. Porque eu entendo que é hora de nós pensarmos e refletirmos isso e encararmos esse desafio, cada um de nós, eu e vocês. Isaías disse para Ezequias, o rei: põe em ordem a tua casa, ou põe a tua casa em ordem. E é o desafio que eu quero dizer e trazer para cada um de vocês nessa noite. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Isaías deu essa ordem, Isaías trouxe essa profecia, Deus trouxe essa palavra para Ezequias, porque Ezequias estava prestes a morrer. É diferente as circunstâncias da nossa vida. A maioria de nós estamos aqui, como vimos, vacinados, com saúde, graças a Deus, mas precisamos colocar nossa vida em ordem. Nossa vida precisa estar em ordem. Porque, embora fisicamente estejamos bem, uma vida descuidada, uma vida no caos, uma vida que não cuida do espírito, não cuida da ordem de Deus. E quando Deus fala que casa, nós não estamos falando só da casa enquanto uma coisa material, uma linguagem material, mas uma metáfora da nossa vida. Põe em ordem a tua casa é a tua vida. Então imagina a tua vida como uma casa cheia de cômodos. Põe em ordem a tua casa. As mulheres que estão aqui gostam de estar com a casa ordenada. Você vai receber uma visita, não é? Eu imagino que os adolescentes também, não sei. Mas você vai levar alguém para a sua casa, para o seu quarto lá, seu amigo no seu quarto. Eu imagino que você se preocupa que o seu quarto esteja em ordem. Não é? Aquela maçaroca de roupas. Você chega, de repente, num lugar e a pia está cheia de louça. Aquela louça de almoço, de café, de janta. Sabe aquele ponto que não tem mais os talheres, não tem mais o que servir e tal. Ponha em ordem tua casa, mas o que nós estamos falando é o espírito. Nós não estamos falando do material, mas estamos falando do espiritual. Porque nós podemos descuidar da nossa casa. Pessoas de Deus podem descuidar da sua casa. Como Ezequias recebe uma palavra: olha, põe em ordem tua casa. Ele era um rei piedoso, um homem que andava em fidelidade com Deus, mas sua casa precisava ser ordenada. Existia uma urgência. E nós também precisamos ter a nossa casa ordenada. Nós precisamos também colocar em ordem nossa casa. Porque a falta de ordem na nossa casa espiritual pode nos trazer muitos problemas. Um caos chama outro caos. Você já ouviu falar isso? Um abismo chama outro abismo. Se você deixar, e isso é uma experiência que foi feita, eu até já compartilhei isso aqui, é o princípio das janelas quebradas. Essa experiência foi feita nos Estados Unidos. Se você chegar num determinado lugar, uma casa ou um local público, e ali uma janela for quebrada e aquela janela não for consertada, a tendência é de que as pessoas cheguem e atirem outra pedra para quebrar outra vidraça. Uma vez que não foi consertado, parece que o caos, a desordem atrai a desordem. E isso acontece também na sua casa. Se todo mundo que chega e come alguma coisa limpa e coloca no escorredor, a pia, né? Vai lá, limpa o prato que comeu e coloca no escorredor, a tendência é de que os outros cheguem, limpem o seu prato e coloquem, não deixem sujo ali. Agora, se todo mundo chega
e não limpa, né? Come o que tem que comer, toma o seu café e coloca ali sujo na pia e vai embora, o próximo que chega vai ver, está suja a pia. Então eu também vou comer e vou deixar aqui. Assim funciona. Um abismo chama outro abismo. A desordem chama desordem. Quanto mais desordem você deixa uma área da sua vida desordenada, parece que aquela área desordenada começa a puxar outras desordens. E Deus tem falado ao meu coração, primeiro, olhando para a minha própria vida, e quer falar a cada um dos nossos corações como é que está a tua casa espiritual. Como é que estão os fundamentos da tua casa, como é que ela está funcionando. Ponha em ordem a tua casa, porque muitas vezes a nossa casa está desordenada espiritualmente, mas nós não vemos nenhum sinal visível, porque essas coisas são coisas intangíveis, são coisas que não são perceptíveis quando falamos da casa espiritual. E aí nós não vemos nenhum sinal visível, nada está nos dando problema, nada está doendo. Nós não estamos sentindo dor, a nossa casa espiritual está desordenada, mas nós não estamos sofrendo. E por não estarmos sofrendo, nós não damos bola. Por isso eu quero trazer essa palavra para que você não precise chorar por causa da desordem espiritual na sua vida, para que nós não precisemos chorar desordem espiritual na nossa vida, depois que passou muito tempo. Trago essa palavra para que a gente seja capaz de preventivamente dizer, não, eu vou arrumar aquilo que precisa ser arrumado, porque eu sei que se a minha casa espiritual continuar andando desse jeito, talvez ela seja abalada. Talvez haja mau cheiro em algum momento, talvez haja rachaduras, fissuras nas suas estruturas, talvez ela seja até derrubada, não se sabe por quê, ou não se sabe como e quando. Por isso a importância da gente poder olhar preventivamente. Alguns de nós olhamos para a situação espiritual do passado da nossa vida e dizemos, puxa vida, né? Olha como eu vivi tempos bons. Alguns de nós somos saudosistas e cultivamos esse saudosismo e olhamos para a vida espiritual como, puxa vida, aquele tempo eu busquei a Deus. Como foram bons aqueles tempos. Tem muitas pessoas que fazem isso. E elas constroem dentro da sua mente uma ilusão de que os tempos bons espirituais tinham a ver com tempos e não tinham a ver com o coração. E os tempos bons espirituais, os tempos áureos, os tempos gloriosos, a era de ouro da tua vida, da minha vida, não tem a ver com circunstâncias, mas tinham a ver e tem a ver com o coração, com a ordem interior que está estabelecida, que é capaz de aproveitar aquilo que é bom e descarta aquilo que é ruim. Se você olhar com muita atenção os tempos áureos da sua vida espiritual, quando você considera e olha, aquele tempo foi bom, você vai perceber que houveram também circunstâncias ruins na sua volta. Só que o seu coração estava ordenado, então o seu coração foi capaz de descartar aquelas coisas que eram ruins e absorver aquelas coisas que eram boas. É assim com todos. Eu quando penso na minha própria vida, eu percebo isso. Então o que há para nós? O que há para nós é nós refletirmos, é nós olharmos para dentro de nós mesmos, em vez de tentarmos colocar uma fachada para os outros. Porque eu pergunto para cada um de nós, como é que está a tua vida espiritual? Você acha que a sua vida, sua casa está em ordem? Responda para você mesmo. Você acha que a sua casa espiritual está em ordem? Se você fosse responder para o Espírito Santo de Deus, você diria, sim, Senhor, minha casa espiritual está em ordem. Eu estou tranquilo, eu estou em paz, minha casa espiritual está em ordem. Ora, se você não é capaz de dizer um sim contundente com paz no seu coração, então não coloque fachadas para os outros. Não gaste o seu tempo, não perca o seu tempo fazendo uma fachada
para aparentar que a sua casa está muito bem, quando ela tem problemas estruturais, quando ela precisa ser cuidada, quando ela precisa de manutenção profunda, quando ela precisa revisão em uma série de coisas. Pior coisa que tem é nós perdemos tempo. O crente evangélico, ele é viciado na aparência. Por isso que nós temos regrinhas. Por isso que os crentes evangélicos gostam de regrinhas, porque regrinhas nos dão a ilusão de que tudo está bem na nossa vida quando não está. Eu faço determinadas coisas na minha vida, então está tudo bem. Eu escuto louvor, eu falo no nome de Jesus, eu digo que amo a Deus, faço declarações pomposas, eu publico versículos bíblicos e tudo, está tudo bem com a minha vida. Mas não está. No fundo nós sabemos que não está, então não vamos perder tempo, queridos, com construir fachadas na nossa vida. Não vamos perder tempo com isso. Não vamos perder tempo tentando aparentar alguma coisa, mas vamos olhar para dentro de nós mesmos nessa noite e refletirmos como está a nossa casa espiritual. E a primeira coisa que eu quero fazer, a primeira pergunta, a primeira entrada para nós pensarmos se a nossa vida está arrumada. Primeira coisa, você está alinhado com o seu propósito principal, o principal propósito da sua vida. Quer dizer, a nossa casa espiritual, ela está alicerçada em um propósito. E qual é o propósito principal da nossa vida? Qual é o propósito principal para o qual Deus nos chamou? Presta bem atenção, é uma coisa bem simples. Cristo resumiu isso muito claro. É um versículo que nós precisamos estar sempre sabendo e que deve orientar a nossa vida para nós sabermos se a nossa vida espiritual está andando conforme Deus. Você está alinhado com esse propósito e qual é esse propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o fundamento de uma casa espiritual. Eu tenho falado isso e vou repetir muitas vezes aqui, porque muitos de nós, aí você vai dizer, não, pastor, mas eu estou nisso aí. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo meu próximo como a mim mesmo. Isso é uma declaração. Agora, vamos checar, vamos olhar, vamos verificar dentro do nosso coração se é assim mesmo. Ou se o grande propósito da nossa casa espiritual não é ganhar dinheiro, ser bem-sucedido no trabalho, buscar o prazer máximo da vida, aproveitar a vida. Porque eu quero dizer para você que muitos crentes e muitos não crentes estão nessa. O grande propósito deles é esse, serem bem-sucedidos. E o propósito principal da casa espiritual não é ser bem-sucedido. Se você está no caminho de ser bem-sucedido como o propósito principal da sua vida, eu quero dizer o seguinte, você vai desordenar a sua vida. Sua vida vai entrar em desordem. Toda vez que você coloca ser bem-sucedido primeiro, desordem. Ele anda primeiro, no começo anda tudo bem, mas daqui a pouco a sua vida começa a perder estrutura, porque ser bem-sucedido não pode ser a base de uma casa ordenada. Sua casa vai cair desse jeito. Não é ser bem-sucedido o principal propósito de uma casa espiritual, de alguém que serve a Deus. E nem de quem não serve, porque quem não serve está com a sua vida sendo implodida de dentro para fora. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser bem-sucedido. Você está entrando numa cilada. E essa é uma das coisas que as pessoas precisam aprender. Seu propósito principal não é ser bem-sucedido. Aí você vai dizer, pastor, então quer dizer que é pecado ser bem-sucedido? Não. O pecado é fazer isso o propósito principal da tua vida. Você está ralado. Você vai se dar mal com isso. Mas eu quero aproveitar a vida. Aí mesmo que você não vai aproveitar coisa nenhuma. Porque o propósito principal de uma vida fundamentada é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
quando ordenamos a vida em torno desse propósito de Deus, nossa vida começa a se ajeitar. Porque a partir desse propósito eu tomo decisões sobre a minha vida que me trazem ordem, que me trazem paz, que me trazem fundamento. Agora, quando eu coloco outro fundamento na minha vida, como eu disse para vocês, aproveitar a vida, ser bem-sucedido, eu perco a capacidade de discernimento, de escolha, e começo a fazer escolhas tolas. Aí você vai lá e escolhe um emprego que engole a tua vida espiritual, que compromete a ética da tua vida. Aí você se dedica tanto para aquele emprego que você esquece de Deus e esquece dos outros. Esquece da família. Embora diga, eu amo muito minha família. Por quê? Porque quando aquilo se torna o primeiro lugar, quando aquilo se torna o fundamento, quando se torna o propósito principal, nós estamos destinados ao caos. É assim que acontece. Por isso a primeira pergunta que nós precisamos fazer, não a única, mas a primeira pergunta que nós temos que fazer, quando ouvimos, põe em ordem a tua casa. Primeira coisa básica, para mim, ter a paz no coração e saber que eu vou colher bons frutos, minha vida está orientada pelo grande propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Eu quero te dizer que você sai fora disso. Você perde o rumo. Você entra no caos e você se pergunta, meu Deus, o que acontece? Aí você tenta de novo. E aí o que acontece? Olha a sutileza. Aí nós queremos que Deus, nós queremos usar Deus para que Ele nos faça bem-sucedidos. Primeiro você se preocupa em amar a Deus e ao próximo. E depois as outras coisas. Busquem o reino de Deus e as outras coisas entram em ordem. É isso que Jesus disse. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É básico isso, para ter uma casa em ordem. Põe em ordem sua casa. Põe em ordem sua casa, meu irmão. E não tente inventar roda. Não inventa roda. Não existe nenhuma novidade que você... eu vou receber uma oração nova. Aqueles que comercializam a religião, eles tentam inventar uma coisa nova. Porque inventando coisas novas, atraem novos seguidores e pessoas interessadas. Não, aqui nós temos a oração, 7 orações para você ser bem-sucedido. 7 orações para a sua vida andar bem. Ei, não adianta, você não vai inventar. A palavra está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não tem, esse é o caminho. Esse é o caminho, o trilho. Essa é a casa em ordem. O propósito básico, fundamental da vida. E uma casa em ordem começa a partir daí, decide a partir daí, vê a vida a partir daí. Primeira coisa central. Agora, segunda coisa que a gente precisa pensar é se dentro da nossa casa há liderança espiritual. Primeiro é o propósito, agora segundo é liderança espiritual. Tem na nossa casa liderança espiritual? Há liderança espiritual? E o que eu estou falando, gente? Eu estou falando que você recebeu a palavra. Eu e vocês recebemos a palavra. Nós conhecemos para onde é o caminho. Dentro da nossa casa nós estamos apontando, e aí eu falo da tua casa, da tua família, aonde tu habita e aonde a tua vida espiritual acontece, você exerce uma liderança espiritual que aponta para Jesus. Vamos seguir Jesus, vamos buscar Deus, vamos ser sérios com Deus, vamos estar próximos. Não é simplesmente sermos passivos e entendermos um propósito, mas é sermos propositivos onde estamos. Porque quem não é propositivo acaba sendo absorvente, acaba absorvendo a vida espiritual dos outros. O mundo quer nos calar, o mundo quer dizer que o crente tem que ficar quieto, que o crente não pode falar. Ora,
ninguém vai obrigar ninguém, mas quando nós estamos em casa, e quando pensamos na nossa casa, nós temos que ser propositivos com relação à nossa vida espiritual. E eu quero perguntar para você, você tem sido propositivo? Você tem sido uma liderança espiritual? Não é questão de você ser líder no seu trabalho, eu estou falando na sua casa. Liderança espiritual. Quem não cuida dos seus, diz a palavra, é pior que o descrente. É dentro de casa que se manifesta a nossa espiritualidade, na qual nós apontamos, não, esse não é o caminho. Não, esses comportamentos, esses pensamentos não vão nos levar a nada. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos buscar Deus, quer dizer, acontecem as crises na nossa vida, acontecem os momentos difíceis nas nossas famílias. Eu e vocês temos que ser aqueles que vão apontar para Jesus. Nós precisamos buscar a Deus nesse momento. Porque o que acontece quando chega o problema? Porque é fácil a gente dizer, eu sou de Deus. Mas quando bate o problema, a tentação do inimigo conosco é nos desesperarmos, entrarmos em colapso, reagirmos de acordo com a carne. E o que é pôr em ordem a casa? Não, nós vamos buscar Deus. Nós vamos nos agarrar em Deus nesse momento mais difícil, nesse momento mais terrível para as nossas vidas. É em Deus que nós vamos nos segurar, porque até aqui temos confessado o seu nome. No momento da dificuldade, é com Ele que ficaremos. É nele que permaneceremos. É para Ele que olharemos. É nele que esperaremos a intervenção e a mudança de todas as coisas. Não tomaremos atitudes precipitadas. Põe em ordem tua casa, liderança espiritual. E você, meu irmão, você que está em casa, está ouvindo essa palavra, é você que tem que dizer. Porque muitas vezes as pessoas... Vou dar um exemplo para você. E poderia ser qualquer outro exemplo. Você está solitário. Quem não passa por solidão? Quem já não passou por solidão? Eu já passei por solidão. Já passei por solidão. Você está solitário e você fica aí, ai meu Deus do céu, estou solitário. E aí toca aquele desespero da solidão em você, em vez de buscar em Deus. Senhor, me ajuda, me abençoa. Aí você se envolve com a primeira pessoa que aparece na sua vida. Cilada. Você entra em desespero. Entendeu? Em vez de se abraçar com Deus, de dizer, Senhor, eu me sinto solitário, mas eu vou confiar em Ti, no Teu tempo, naquilo que Tu vais fazer e me abençoar. Se não for Tua bênção, eu não quero. Não quero, se não for da Tua bênção, da Tua mão, na minha vida. Queridos, liderança espiritual é nós sermos capazes de, no lugar onde nós estamos, dizermos para as pessoas que estão perto de nós, ei, nós vamos buscar em Deus. Nós não vamos entrar em colapso. Nós não vamos ceder ao desespero. Nós não vamos entregar aquilo que Deus tem nos dado nas mãos do inimigo. Mas vamos seguir firmes em Jesus. Tem liderança na sua vida? Na sua casa? Tem liderança espiritual? Tem liderança, meu irmão? É preciso ter para a casa estar em ordem. Eu vou pedir que alguém traga um copo d'água para mim. Terceira coisa que nós precisamos pensar, eu e vocês precisamos pensar a respeito de ordem na nossa vida espiritual. Há tempo para tudo dentro da nossa casa? Há tempo para tudo e para todos? Para você, meu irmão. E aí, novamente, penso toda a sua vida. Há tempo para tudo e para todos na sua casa espiritual? Porque precisamos ter tempo, a Bíblia diz que há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo dos céus, e há tempo para todos também. Tem tempo para você? Você tem tido tempo para você? O tempo que você tem um encontro com você mesmo? Sabe que você precisa se encontrar com você mesmo? Quantos aqui costumam se encontrar consigo mesmo? O grande problema do homem moderno, obrigado, Pedrinho. O grande problema do homem moderno é que ele não quer se encontrar consigo mesmo. Ele foge de si mesmo. Há tempo para você se encontrar consigo mesmo? Há tempo para você se encontrar
com a pessoa mais íntima da sua vida? Há tempo? Ou você foge do seu marido, da sua esposa, porque o silêncio entre vocês se torna constrangedor, porque existem coisas que não são ditas, sentimentos que não são tratados, problemas que foram jogados para debaixo do tapete e nunca foram tratados? Há tempo para os seus filhos? Há tempo para dar um abraço todo dia? Há tempo para olhar nos olhos deles e perguntar: como é que está a tua vida, meu filho? Como é que tu está? O que está acontecendo? O que tu está fazendo? Como é que está a tua vida? Há tempo para todos? Há tempo para aqueles que precisam de ti? Há tempo? Isso é ordem. Há tempo para tudo. E há tempo para todos. Põe ordem na tua casa. Porque muitos de nós nos fixamos em só algumas coisas e nos esquecemos de pessoas importantes. Talvez o Espírito Santo esteja falando com o teu coração agora e lembrando de pessoas importantes que você esqueceu, que você relegou a segundo plano, mas que precisam da sua atenção. Talvez a sua sogra precisa de atenção. Talvez o seu sogro precisa de atenção. Talvez o seu cunhado precise de atenção. E a gente tem muitas pessoas que nós isolamos, excluímos emocionalmente das nossas vidas. Tem que ter tempo para tudo e para todos. Agora, quantos têm despensa em casa? Que guardam seus alimentos? Quantos têm despensa? É importante a gente ter despensa, né? Se nós não temos despensa, nós somos pegos de surpresa por alguma necessidade. Aí tem aquela visita especial, você tem que fazer uma comidinha, não tem carne, não tem arroz, não tem feijão, tem que ter alguma coisa. Tem que olhar para o freezer, tem que ter pelo menos uma lasanha congelada, alguma coisa, para aquele momento de fome na noite. Agora, a nossa vida espiritual também precisa de uma despensa. Precisa ter alimentos. E quais são os alimentos que tem na despensa? O que você tem armazenado dentro do seu coração que é bom? Você tem armazenado coisas boas dentro do seu coração, meu irmão? Põe em ordem na sua vida. A despensa da sua casa precisa ter coisas substanciais. Precisa ter coisas nutritivas. Precisa ter alimentos aos quais você recorre e diz: não, aqui eu obtenho força. Aqui eu obtenho alimento. Aqui eu sou restabelecido. Aqui eu sou fortalecido de novo. Põe em ordem tua casa. Se quisermos pôr em ordem nossa casa, é preciso que a nossa despensa tenha a alimentação que nós precisamos. É preciso que a nossa despensa tenha os recursos espirituais que nós necessitamos. E o que tem lá? Alguns de nós vamos buscar na despensa espiritual, o que tem lá? Tem ressentimento, tem amargura, tem palavras negativas que são repetidas e acumuladas dentro da mente. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não tenho jeito, comigo as coisas não funcionam, a vida não anda para mim, as coisas só dão erradas para mim. O que são isso, gente? São palavras que nós acumulamos na nossa dispensa. E o que acontece quando nós entramos em problemas? Nós vamos olhar na nossa despensa e vamos pegar alguma delas. É aquilo que está ali dentro, é aquilo que nós acumulamos, é aquilo que nós colocamos ali dentro. E a gente tira e coloca para fora. É aquilo que temos.
Outra vez eu recebi uma historinha, né, que falava que a pessoa, né, por que uma pessoa derrubou café? Né? Eu acho que todo mundo já recebeu essa historinha aí no WhatsApp. Ah, porque alguém empurrou ela. Não, ela derrubou o café porque ela tinha café dentro da xícara. E nós derramamos aquilo que temos dentro de nós, que acumulamos na nossa despensa. Olha, gente, quando acontecem coisas, outra vez aconteceu, não me lembro se eu contei aqui, outra vez aconteceu alguma coisa na minha família. E a primeira reação do meu coração foi a culpa. Eu deveria ter feito as coisas diferentes. Mas só que dentro da minha alma também havia outra coisa acumulada. Que eu ando debaixo do poder da cruz e da realidade do perdão de Deus. Então eu olhei para esse depósito dentro da minha alma. Porque olhar para a cruz é algo que eu faço diariamente. Isso não quer dizer que eu sou perfeito ou que tudo é certo. Mas a cruz é central para a minha vida, para o meu ministério, para a minha pregação. E ao olhar para a cruz e saber que eu sou perdoado por Deus, eu digo, Senhor, pela tua cruz, pela tua verdade, eu não vou entrar num buraco de culpa. Então eu rejeito essa oferta e me apego à oferta que eu tenho dentro da minha alma, que é o teu perdão permanente sobre a minha vida. É dispensa. É dispensa do Espírito. E na dispensa do nosso Espírito, nós temos que acumular coisas espirituais. Verdades espirituais às quais nós nos apegamos, nos aferramos, repetimos, refletimos e dizemos, essas verdades eu me apego. Essas verdades eu guardo para mim. Essas verdades estão aqui dentro da dispensa da minha alma e todo momento em que a minha casa precisar, eu vou servi-las porque são alimentos nutritivos para a minha alma. O que você está servindo para a sua alma quando você está faminto? A nossa despensa tem que estar carregada das coisas boas, das verdades do Evangelho, das doutrinas salutares que Jesus nos ensinou. Porque quando a gente serve essas coisas, a gente sabe, a minha casa tem alimento bom na hora que eu precisar. O que tem na sua despensa, meu irmão? O que você tem comido nas horas mais impróprias e difíceis que você precisa servir alguma coisa? O que você tem colocado à mão? Quando você abre ali o freezer, o que tem ali dentro? Quando você abre aquele armário, o que tem na sua alma para servir o seu coração? O que tem ali? É preciso que a nossa despensa esteja repleta de coisas boas. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos nos perguntar, para ter a nossa casa em ordem, presta bem atenção. Quem que você tem chamado de amigo na sala da sua casa? Quem você tem chamado de amigo? Tem um ditado que diz que tem muita gente que chama urubu de meu louro. Você chama urubu de meu louro? Porque urubu não é louro. Muitas vezes nós chamamos de amigo pessoas que não são amigas. E você sabe que a nossa vida muitas vezes se perde por causa de conversas. Você sabe o que levou o homem a pecar? A mulher e o homem a pecar? Conversas. Se eles nunca tivessem conversado com a serpente, se eles tivessem dito, não, eu não vou, não tenho papo contigo, que Deus falou, falou, tchau. Eles se perderam por causa de uma conversa. E muitos de nós
Perdemos o rumo porque chamamos de amigo quem não é amigo. Isso não quer dizer, presta bem atenção, que você não vai se relacionar com pessoas. Você vai se relacionar com todo mundo. Você deve se relacionar com todas as pessoas. Agora, você só deve chamar de amigo poucas pessoas. Poucas pessoas realmente são teus amigos e tuas amigas. E essas pessoas que são tuas amigas, você tem que ter um zelo muito grande. Mas você também tem que ter cuidado, para você não entrar e acariciar e dizer: esse aqui é meu amigo, essa aqui é minha amiga. Quando essas pessoas vão para dentro da sua casa e só conversam sobre antipatias, sobre ódios, sobre frivolidades, sobre ingratidão, sobre ódio, e destilam as coisas mais negativas possíveis nas suas conversas. São pessoas que você sai da conversação pilhado. Você sai pilhado. Você tem que discernir isso. Puxa vida, essa conversa com essa pessoa me deixa pilhado. Essa conversa com essa pessoa não me traz esclarecimento, me traz dúvidas, me traz desconfianças, me traz raiva, me traz ódio. Abre o teu olho, meu irmão, porque muitas vezes a tua casa abriga quem não é amigo. Abriga quem traz o caos. E você diz: amigo, amiguinho. Não, meu amigo, não é amiguinho, não é amigo. Você pode chamar de camarada, pode chamar de colega, mas cuidado. Com amigo você abre o seu coração, mas com colega você restringe o que você fala. Você escolhe o que você fala. E nós muitas vezes no desespero, nos problemas, colocamos para dentro da sala da nossa casa gente que não é amiga. Gente que é uma quinta coluna. Gente que vai semear em nós sementes que não são boas. E porque nós chamamos de amigos, nós estamos indefesos. Olha só que estratégia maravilhosa do inimigo para arrebentar com a nossa vida. Colocar falsos amigos na nossa vida. E não é difícil entender quem são falsos amigos. Não é você ficar desconfiado do bom amigo. É só você ver o fruto da boca. É só você ver o fruto da conversa. É só você ver aonde isso está levando você. É muito fácil. Ponha ordem na sua casa. E não coloque, e não chame na sala da sua casa de amigo quem não é amigo. Aprenda isso. Aprenda isso. Em nome de Jesus. E o quarto da tua casa como está? O quarto da tua casa como está? O lugar de intimidade da tua casa. O que está acontecendo lá dentro? Aqueles que são casados, agora me dirijo àqueles que são casados. Como é que está o quarto da tua casa? Uma das coisas que precisa ter ordem na nossa vida é o quarto de intimidade da nossa casa. Nós precisamos ali buscar paz no nosso coração. Até mesmo você que está sozinho precisa ter paz naquele lugar. Você precisa deitar na sua cama de noite e olhar para o lado. E olhar para a pessoa que está do lado, se você é casado, e está em paz com ela. Poder dar a mão para ela. E antes de dormir dizer: eu te amo de verdade. Você pode fazer isso? Você faz isso em paz? E você também tem que ser capaz dentro do quarto da tua casa, mesmo sozinho. Deitar, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu descanso em Ti. É o quarto da intimidade. Conosco e com Deus também. E por último, gente, tem uma coisa muito importante dentro da nossa casa, que precisa ter em ordem. É o lixo.
Todos nós temos lixo na nossa vida. Você não tem lixo? Coisa terrível, a melhor coisa que aconteceu na nossa casa foi a gente construir um lixo na frente para colocar que os cachorros não têm acesso. Agora estou falando casa mesmo. A gente coloca o lixo, nunca esquece. Pior coisa é a gente esquecer o dia do lixeiro. Isso não acontecia com vocês? Isso não acontece, não sei como é que é. Alguém aqui esquece? Ah, que coisa terrível quando a gente olha para aquele lixo. Passou do dia. Aí abre aquela porta, dá uma olhada assim e vem aquela bufa. Aquele cheiro terrível, já o metano já está operando ali. Já está acontecendo. Agora, a nossa vida espiritual precisa se livrar do lixo todos os dias. A sua vida espiritual, para estar em ordem, precisa se desfazer das coisas que vêm visitar a nossa vida, como a raiva. A raiva não pode durar muito tempo, gente. A raiva, ela azeda. A raiva, ela se transforma em uma bomba dentro do nosso corpo. A raiva se transforma em algo autodestrutivo. Ela tem uma utilidade para nos fazer reagir, mas quando ela permanece muito tempo conosco, é como se ela fosse ácido sulfúrico que vai carcomendo cada parte de nós. E a gente tem que decidir, opa, sai fora. Sai fora. Sai fora, eu não quero mais saber dessa raiva. Estou cheio de raiva, mas eu não quero mais isso aqui na minha vida. O medo. Você fica com medo. Você ouve uma notícia. Você lê uma notícia no jornal. Pessoas de menos de 40 anos estão morrendo de Covid. Aí você olha, você tem menos de 40. Meu Deus do céu. Eu tenho 38. O que vai acontecer comigo? Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou... Aí você fica o dia inteiro pensando naquilo. E pensa, e pensa, e pensa naquilo. Ei, joga fora isso aí. Joga fora, não fica com esse lixo. Não fica dando corda na tua vida, não. Coloca outro pensamento lá para dentro. Eu vou confiar no Senhor. Eu sou servo do Senhor. Sou filho de Deus. Senhor, coloca minha vida, está nas tuas mãos. Eu não quero conviver com esse lixo aqui. Dentro da minha mente, joga fora. Em nome de Jesus. Ansiedade. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos na pandemia. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou perder meu emprego? Eu preciso do meu emprego, preciso sustentar os meus filhos, minha família. Ei, o Senhor é quem te sustenta. Joga fora, é isso. Não dorme com essas coisas dentro da sua mente. Ou vai acontecer isso e vai acontecer aquele outro. Afinal, joga fora. Põe ordem na tua casa. O que é lixo? Fora. Não fica mais de um dia com essas coisas, meu irmão. Não fica mais de um dia com a raiva. Não fica mais de um dia com o medo. Não fica mais de um dia com a ansiedade. Porque é incrível que dentro da nossa sociedade doente, as pessoas até elogiam as pessoas que são preocupadas. Ai, que pessoa preocupada, é legal isso. Você já viu isso? Às vezes elogiam o lixo. Não, mas a gente... Elogiam a raiva, não. Isso mesmo, tem que quebrar, arrebentar. Não, é lixo. Nós caminhamos do outro jeito e aí voltamos para o nosso propósito. Está entendendo? Então eu quero desafiar você, põe ordem na tua casa. Você está ouvindo a palavra de Deus, é para hoje. E faça como Ezequias fez. O que Ezequias fez? Vamos ver ali? Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou: Senhor, lembra-te de como sempre te servi. Você vê em Ezequias a intensidade. Sejamos intensos hoje, meu irmão. Eu quero te convocar a você ser intenso diante da palavra que você ouve. Você não saia daqui dizendo: pois é, muito linda essa palavra, que bênção essa palavra. Não é para você dizer que bênção essa palavra.
É para você chegar em casa e dizer: eu vou tomar uma atitude. A minha casa precisa ficar em ordem, porque se ela não for em ordem, ela arruma para o caos. Se ela não estiver ordenada, é caos que vem. E aí a gente diz: mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu pouco a pouco. Isso aconteceu um dia atrás do outro desordenado. Um dia desordenado, outro dia desordenado, outro dia desordenado, acumulado, estabeleceu o caos na minha vida. Porque quando você perde o propósito, logo em seguida você não tem o tempo para todos. E logo em seguida você perde o controle do seu lixo, e logo em seguida suas afeições, seu quarto, seus amigos, tudo isso fica influenciado. Então sejamos intensos como Ezequias. Diante da realidade, diante da palavra, vamos fazer, porque realmente um abismo chama outro abismo. Ele chorou, lamentou, mas acatou a mensagem. E nós muitas vezes ficamos aqui ouvindo, e nós ficamos contra-argumentando. Mas não é bem assim. Talvez, eu quero ver se é bem assim. Eu vou pagar para ver. E aí nós ficamos atenuando, nós ficamos contra-argumentando, nós ficamos nos perdendo em pensamentos e racionalidades aparentes e deixamos de fazer aquilo que é óbvio. Porque o que eu estou falando para vocês, gente, é óbvio. Está entendendo? Eu não estou falando nenhuma novidade teológica, nem doutrinária. Eu estou falando algo muito prático e óbvio da minha vida e da sua vida. Não tem nada de segredo aqui. Eu só quero despertar cada um de nós, porque eu creio que o Espírito Santo trouxe essa palavra para hoje, porque é preciso nós restaurarmos e colocarmos nossa casa em ordem já. Coloca a tua casa em ordem. Essa é a palavra do Espírito Santo para a igreja nesse dia. Põe a tua casa em ordem. É para hoje. Logo, para que você possa experimentar a vida como tem que ser. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. E eu quero, mais do que isso, eu quero que a gente tenha coragem. Aqueles que entendem que precisam colocar a casa em ordem, nós vamos começar com humildade. Você vai levantar sua mão e vai deixar sua mão levantada, porque nós vamos orar pela tua vida. Levanta a tua mão, você que entende que precisa colocar sua casa em ordem. A gente começa, tudo que a gente começa com Deus é com humildade. Vamos orar. Fecha os teus olhos, com a tua mão levantada e com humildade dentro do teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te dou graças pela tua palavra, pelo teu Espírito que fala aos nossos corações. E eu quero orar pelos meus irmãos que, Senhor, têm sido humildes agora, nesse momento, porque dão um passo de humildade. Senhor, eu oro que a essa humildade seja acrescida a intensidade de intenções. Que a essa intensidade de intenções seja acrescida a atitude que faz a diferença, Senhor. Eu oro, Senhor, que os meus irmãos sejam libertos dos pensamentos limitantes, da procrastinação, do adiar para depois, para amanhã, porque hoje é o tempo. É hoje o tempo de colocar a casa em ordem. E eu oro, Senhor, para que cada um deles que levantou a mão receba o poder agora. Receba a graça do teu Espírito. Receba a iluminação do teu Espírito para entender todos os meandros e detalhes e onde deve colocar sua mão, para que a sua casa
se coloque em ordem, Senhor. Senhor, restaura essa casa. Lembramos daquela promessa de restauração da casa caída de Davi. Nós somos tua casa, Senhor, também. Nós fazemos parte, Senhor. Nós somos habitação tua. E nós oramos para que o teu Espírito em nós ordene nossos afetos. Ordene, Senhor, as coisas importantes, os tempos, as pessoas, os propósitos, os afetos, os amigos, o lixo. Nos ajuda, Senhor. Nos dá da tua graça. Ministra em nome de Jesus, nós oramos. Cada um, liberta, Senhor. Senhor, aquelas coisas que o inimigo, aqueles pensamentos, Senhor, mentirosos, que muitas vezes ocupam nossas mentes, que eles sejam desmascarados, que eles sejam desfeitos, que eles sejam expostos pela tua palavra e que a tua verdade, Senhor, venha a triunfar em nós, em nome de Jesus, e que haja ordem no caos, para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Ó Senhor, nos ajuda e nos dá da tua graça. Glória a Deus.